Glória a Deus, aleluia. Mais um dia de estudos mergulhados e avivados na palavra de Deus e edificados por sua palavra. Aí é o título do nosso estudo. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4 de Gênesis. Quem está animado, quem está animada? A irmã Nazaré chegou aí, ó. Ela já chega lá, já prepara a câmera dela, a caneta e tudo. Que sorriso lindo. E ela fica lá. Eu gosto quando ela fica assim, só pensando, ouvindo eu falar. E ela só pensando o que ela vai perguntar. Amém. Glória a Deus, tá? Eu tenho aprendido a amar vocês a cada dia. Apesar de muitos ainda não conhecer pessoalmente. Mas eu já vos amo em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 4. Vamos ver se eu consigo ler aqui sem o óculos. Quer ver, o foco da luz aqui vem forte no olho. Aí atrapalha você fazer a leitura. Gênesis capítulo 4. E diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Ela celebra quando ela dá luz a Caim. Alcancei do Senhor um homem. E nós aprendemos, tá aí na aula anterior, se eu não me engano, aí não sei se é 2 ou 3 aulas para trás, acho que 2 aulas para trás, e que nós, discorrendo as escrituras, nós vimos que Eva teve filhas ainda no jardim. Você percebe que aqui no capítulo 4, eles já estão fora do jardim. Eles já saíram do jardim. Então, conheceu Adão a Eva. Então, Adão voltou a se relacionar intimamente com Eva e Eva novamente concebeu. Nós sabemos que conheceu aqui nas escrituras é quando o homem tem relacionamento íntimo com a mulher, ou seja, relações sexuais. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem. Versículo 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias. E o que significa esse cabo de dias? Marca aí na sua Bíblia com seu marcador. Cabo de dias. E aconteceu que ao cabo de dias. Marcou? Aqui no meu tá no fim de uns tempos. É o mesmo entendimento. Ah, tá. Pode marcar aí, é o mesmo entendimento. Só mudou a tradução, mas o entendimento aí é o mesmo. Fim dos tempos, cabo de dias. Cabo de dias é um dia que o dia é uma data marcada. Foi uma data marcada, quando chegou naquela data, terminou o prazo, vamos dizer assim, terminou o prazo, aí sim eles vieram trazer as suas ofertas. Então, fim dos tempos ou cabo de dias é uma data marcada. Então, e aconteceu que ao cabo de dias, ou seja, uma data marcada, uma data prevista, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, o que acontece aqui? Ao cabo de dias, numa data marcada, no tempo previsto,
Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel trouxe do primogênito das suas ovelhas. Com certeza, Adão ensinou aos seus filhos sobre o sacrifício. Lá no versículo 21, que diz assim, versículo 21 do capítulo 3, diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então, o que Deus fez aqui? Deus vestiu o homem com túnicas de pele. Com certeza o Senhor teve que sacrificar um animal. Com certeza Deus teve que imolar um animal para tirar a sua pele, para poder vestir o homem. E o propósito de vestir o homem com as peles do animal era para cobrir o homem. Correto? Deus esfola um animal, tira a pele do animal e cobre o homem. Porque Deus enxergou o homem nu. Correto? Mas quando nós lemos aqui no versículo 7 do capítulo 3, leia comigo aí. Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Sim. Olha aí. Olha o que acontece aqui no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, lá no versículo 21, a Bíblia está dizendo que Deus vestiu ele com peles de animais. Mas o homem já não tinha providenciado? Quando ele percebeu, quando ele viu que estava nu, quando eles viram que estava nus, Adão não tratou de coser folha de figueiras e providenciou para si aventais, roupas para eles. Mas quando Deus chega, Deus teve que fazer um outro tipo de roupa. Deus teve que colocar um outro tipo de roupa. Porque os aventais de folha de figueira, ele fala acerca do fruto da obra vegetal. A folha de figueira fala da obra vegetal. E quando Deus vem, Deus coloca a pele de animais. Porque a remissão de pecados só se dá por derramamento de sangue. E folha de figueira não tem sangue. Folha de figueira é o produto da terra. A remissão de pecados só se dá com derramamento de sangue. Então Deus teve que derramar o sangue de um animal. Deus teve que esfolar um animal. Deus teve que sacrificar um animal para tirar a sua pele e cobrir o homem. As folhas de figueira só estava resolvido só para Adão e Eva. Folha de figueira resolve o problema? Sim. Resolve. Resolve entre o homem. Porque é simples eu esconder alguma coisa de você. É simples você esconder alguma coisa de mim. Então a folha de figueira só resolve entre o homem, entre si. Mas não para com Deus. O homem, para o homem e a sua mulher, eles estavam cobertos. Eles resolveram o problema. Mas quando Deus chega, Deus vê a nudez deles. Então Deus providencia agora peles de animal para poder cobrir o homem. O que significa isso? Significa
que quando você chegar na eternidade, você vai topar com Adão salvo. E por que você vai topar com Adão salvo? Porque a graça de Deus cobriu ele e a sua mulher. A pele do animal é a graça de Deus manifestando que cobriu o homem. Chocada, tô. Eu sabia, já não sei mais nada, não sei de nada, ó. Então vai ouvindo até o final que nós vamos aprender. Borrar. Chocada. Se você tinha alguma dúvida que Adão era salvo ou não, aqui está a resposta. A pele do animal foi a graça de Deus. O que representa esse animal? Um animal inocente foi sacrificado, o sangue inocente derramado, para cobrir o pecado do homem, para cobrir o pecado alheio. E nós aprendemos que aqui é a forma mais arcaica da ceia. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é que um inocente foi sacrificado, sangue inocente derramado para tirar o pecado do mundo. A ceia é Cristo. Aqui é a forma mais arcaica da ceia, que Deus foi aperfeiçoando no longo dos tempos. Como que acontecia o sacrifício? Os homens sacrificavam os animais e eles comiam dos animais. Eles sacrificavam os animais e comiam dos animais com o Senhor. Eles sacrificavam os animais e só o sacerdote comia dos animais. Foi fazendo progresso. Para sair do Egito, eles teve que comer a carne dos animais, a Páscoa. Foi só fazendo progresso até chegar nos nossos dias. E quando chega nos nossos dias, o que nós seguramos nas nossas mãos lá no dia da ceia para assim comer? O pão e o vinho. O pão que representa o corpo e o vinho que representa o seu sangue. A ceia só foi se aperfeiçoando no longo do tempo. Só que antes, os homens comiam só a carne. Eles só comiam a carne, não bebiam o sangue. Cristo aperfeiçoou. Cristo agora diz assim, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo e eu o ressuscitarei no último dia. Comer do corpo e beber do sangue não é uma opção minha e nem sua. Comer do corpo e beber do sangue é uma ordem do Senhor. É uma ordem. Não é uma opção. Não é se você quiser ou não. Porque os fariseus interpelaram. Ele, como? Comer da carne, beber do sangue? Aí foi que ele teve que dizer assim: se tu não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. Porque quem come do meu sangue, do meu corpo e bebe do meu sangue, ele vai dizer, tem parte comigo e eu dou vida a ele no último dia. Eu ressuscito a ele no último dia. Ressuscitar é vida, é dar vida. Então não é uma opção comer do corpo e beber do sangue. É uma ordem. Pastor, então o que significa se eu não comer e não beber? Você fica sem vida. Porque para nós agora, como foi aperfeiçoado até os nossos dias, quando chegou para nós agora, comer do corpo e beber do sangue significa o quê? Que é só Cristo que nos leva ao arrependimento. Me diz aí se alguém vai ter força para se arrepender se não participar do corpo e do sangue dele. Cristo que nos leva ao arrependimento. Comendo do corpo e bebendo do sangue, eu estou introduzindo a vida de Cristo em mim. Eu estou introduzindo a vida de Cristo na minha vida. Só que as pessoas entendem o contrário.
A pessoa peca, ela vai lá, a primeira coisa que ela faz é tirar o corpo e o sangue. Você não é digno de comer do corpo nem beber do sangue. Me diz quem é digno? Se ele não oferecesse a si mesmo por sacrifício, me diz quem é digno? É a folha de figueira. O problema é que muita gente quer se cobrir com a folha de figueira. A folha de figueira é o merecimento. A folha de figueira fala da força do homem. Então Adão resolveu entre ele, mas quando chega diante do Senhor, o Senhor, enxergou ele nu, você está nu. Então Deus teve que cobrir o homem e a sua mulher com a sua graça. Amém ou não amém? A graça de Deus veio. O que nós lemos lá na aula passada? João 1,17. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Vieram por Jesus Cristo. Olha a graça de Deus vindo novamente até o homem. Deus foi até o homem com a sua graça e a graça agora veio nos nossos dias, até nós. Agora, não para cobrir o pecado, mas para tirar o pecado. Amém ou não amém? Então pode ter certeza que quando você chegar na eternidade, você vai topar com Adão salvo. Porque a graça de Deus cobriu. A graça de Deus cobriu o homem e a mulher. A graça de Deus cobriu o primeiro homem e a primeira mulher lá no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele também é cordeiro morto antes da fundação do mundo. O que significa isso? Hebreus 9,14. Que quando Jesus ofereceu a si mesmo, o sacrifício de si mesmo, ele ofereceu pelo Espírito Eterno. E o sacrifício do Senhor adentrou na eternidade. O sacrifício de Cristo adentrou na eternidade. E foi lá e alcançou Adão. Porque quando o sacrifício de Cristo é oferecido pelo Espírito Eterno, ele anda no tempo. Ele foi oferecido aqui no tempo, mas ele adentrou a eternidade. E quando ele adentra a eternidade, ele pode se mover tanto para trás como para frente. Amém ou não amém? Aleluia. Então, o que acontece aqui? Adão aprendeu com Deus. Adão aprendeu com Deus que para remir o pecado é só com derramamento de sangue. Só que, de antemão, Adão quis resolver o problema do pecado dele com a folha de figueira, com o fruto vegetal. Ele quis resolver o problema dele com o fruto vegetal. E o fruto vegetal não tem sangue, então não tem como. É só com derramamento de sangue. Aí agora, no texto que nós estamos lendo aqui, que a Bíblia vai dizer que aconteceu que ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Qual é a oferta correta aqui? A oferta de Abel, que foi a oferta que foi aceita diante de Deus. Então nós entendemos que Abel, ele aprendeu de Deus. Abel imita Deus. E o problema é que Caim imita o seu pai. Caim imita Adão. Amém ou não amém? A obra de Caim, a oferta de Caim é uma tipologia da justiça própria. E a oferta de Abel é uma tipologia da justiça de Cristo. Amém ou não amém? Abra lá sua Bíblia. Então, por isso que Deus recebeu, porque ele não podia fazer de frutos, de semente, né? Tinha que ser de sangue, né?
É só o sangue. Abra lá só. É Hebreus 9, 22. Eu falei 9, 14, me perdoa. É 9, 22. Hebreus 9, 22. Se você botou 14 aí, conserta. É Hebreus 9, 22. Amém? Hebreus 9, 22. Que diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramar o sangue não há remissão de pecado. Olha que o escritor de Hebreus está dizendo: e quase todas as coisas. Se é quase todas, é sinal que não são todas. Então, deixa eu te ensinar uma coisa aqui muito poderosa. Não é correto você orar dessa forma: Senhor, passa o sangue de Jesus sobre o meu carro. Passa o sangue de Jesus sobre a minha casa. Não é correto. É banalizar o sangue do Senhor. Porque você acha que Jesus ia morrer por carro, ia morrer por casa. Jesus morreu foi por gente, foi por pessoas. Passar o sangue de Jesus sobre você, sim. Porque às vezes nós queremos santificar as nossas coisas e oramos dessa forma: Senhor, passa o sangue, passa o teu sangue aqui sobre o meu carro para me guardar nessa viagem. Passa o teu sangue sobre a minha casa para proteger. Não é correto. O sangue de Jesus é muito mais, tem muito mais valor do que isso. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. É por isso que a oferta de Abel foi correta. Porque na oferta de Abel teve que se derramar o sangue do animal. A do Caim não. A do Caim foi do fruto da terra. Amém ou não amém? Tá dando para compreender? Tá entendendo direitinho? Porque essas ofertas estava marcado, uma data marcada, para serem ofertas de redenção. Ofertas de redenção. Vamos continuar aqui na leitura. Versículo 5. Mas para Caim e para sua oferta não atentou o Senhor. Perceba que o Senhor, ele não recebe primeiro a oferta. Ele recebe o ofertante. Perceba que o Senhor não vai rejeitar primeiro a oferta. Ele rejeita primeiro o ofertante. A oferta precisa ser de redenção. Então Caim trouxe a oferta errada. O fruto vegetal não tem sangue. Amém ou não amém? Não é a oferta que Deus quer aceitar. Deus quer aceitar é a eles. Por isso que o Senhor primeiro, ele aceita o ofertante. Por isso que primeiro o Senhor rejeita o ofertante. Amém? Amém ou não amém? Ó, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim. Ele não recebe primeiro, não é a oferta, é o ofertante. Amém ou não amém? E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, perdão, eu pulei aqui, é que eu já fui por 5, eu estou caçando o Abel aqui, o Abel está lá em cima. Vamos lá,
Lá em cima. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O Senhor atentou primeiro para quem? Foi para a oferta ou foi para Abel? O Senhor primeiro atentou para Abel. Porque o maior interesse do Senhor não é na oferta, é no ofertante. O maior interesse do Senhor primeiro é neles, não na sua oferta. A oferta que sim, do modo que eles iriam ofertar, dependeria se eles seriam aceitos pelo Senhor ou não. Então o Senhor aceitou a Abel e a sua oferta. O Senhor só aceitou a Abel por causa da sua oferta. E o Senhor só rejeitou a Caim por causa da sua oferta. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua oferta revela o seu coração. Quando você traz a sua oferta diante do altar, o Senhor não está olhando para a sua oferta. Ele está olhando para o seu coração. Com que coração que você está ofertando? Com que coração você oferta? A Bíblia vai dizer que os ricos traziam diante do gasofilaço o que sobejavam. Mas uma viúva trouxe as suas únicas 2 moedas. E a Bíblia diz que o Senhor atentou para a oferta daquela viúva. Se for falar de números, com certeza a dos ricos excedia o valor. Mas o valor do Senhor não está nos números, o valor do Senhor está no coração. Com que coração você se oferta? Com que coração você se apresenta para Ele? E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Uma outra coisa que nós temos que aprender aqui é algo muito importante. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4. Glória. Diz assim: pela fé. Pelo quê? Pela fé. Pela fé. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela oferta, depois de morto, ainda fala. Como que Abel ofereceu o sacrifício a Deus? Foi de qualquer maneira? Foi pelo seu entendimento? Foi pela sua razão? Abel ofereceu o sacrifício a Deus pela fé. Se foi pela fé, em algum momento ele ouviu falar desse sacrifício. Romanos 10, 17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, Abel imitou a Deus, que era o sacrifício correto, que era a oferta correta, porque sem derramamento de sangue não há remissão para o pecado. A diferença da oferta de Caim para a de Abel está aqui. A de Abel foi feita pela fé. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. O sacrifício do Abel foi maior porque foi pela fé. O sacrifício do Abel foi maior porque o sacrifício dele é a tipologia da graça de Deus manifestada aos homens. O sacrifício dele é uma tipologia do Cristo. Amém ou não amém? Amém. Aleluias. Tem gente que acha que Deus vai receber qualquer coisa, de qualquer maneira. Tudo que você fizer, se não for por fé, é pecado. Assim diz as Escrituras. Amém ou não amém? Então o sacrifício de Abel foi oferecido pela fé. O sacrifício de Abel teve o sangue derramado. O sacrifício de Abel é pela justiça de Cristo. O sacrifício de Caim é pela justiça do homem, é pela força do homem. Agora, tem um fator aqui muito interessante, que você precisa saber disso. Vá lá para o versículo 18 do capítulo 3. Hebreus? Não, agora, perdão, Gênesis. Gênesis 3:18. Você vai ver a grandiosidade do sacrifício de Abel. Abel entendeu o que Caim não entendeu. E tudo aquilo que você entende, você desfruta. Gênesis 3:18. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. O que o Senhor está dizendo? Que tu comerás a erva do campo. Então significa que o homem só comia o fruto vegetal. O homem não comia carne. Isso eu sei. Mas Porque eu sou auxiliar de odontologia e a nossa arcada dentária não foi feita para comer carne, para desgarrar a carne. uau. A arcada dentária da gente não foi feita para comer carne. Glória a Deus. Ela foi feita para comer os cereais, vegetais, essas coisas mesmo. Só coisa Arcada macia, dentária né? do homem. Só coisa macia. Então, obrigado, irmã Nazaré. Obrigado pela sua participação, que enriquece mais aqui a nossa aula. Então, o que acontece? O homem só comia o fruto vegetal. Mas você prestou atenção no que acontece aqui? O que Abel sacrifica é um animal. Agora, qual é o interesse do Abel em cuidar do animal? Qual é o interesse do Abel em criar o animal, se ele mesmo não poderia aproveitar do animal? Se ele mesmo não se alimentaria do animal? Se ele mesmo não usufruiria do animal? Você já tinha prestado atenção nisso? Se ele não comia carne. Então, qual era o propósito? Dele gastar o seu tempo cuidando dos animais, levando para comer, preparando lá o alimento, cuidando dele no pasto, tendo esse trabalho de andar no sol quente lá atrás do animal, se ele não usufruiria, se ele não comeria desse animal. O Caim não, o Caim era lavrador da terra, ele lavrava a terra, ele plantava, ele regava e depois ele comia daquele fruto vegetal. Mas o Abel empenhava a sua força,
o seu tempo cuidando do animal que ele mesmo não usufruiria, que ele não comeria do animal. E de repente, numa data marcada, o Abel pega esse animal dele, o melhor animal, o animal sem mancha, sem mácula, provavelmente de 3 anos, porque essa é a idade do animal para o sacrifício. Ficou ali cuidando daquele animal 3 anos, preparando, cuidando direitinho, dando água, dando o pasto, se ele mesmo não comia do animal. E acaba ali, vem na data marcada, ele traz aquele animal dele, puxando o animal para degolar o animal, para sacrificar o animal. Já o Caim não, o Caim gastou a sua força. Se nós formos botar na balança, a força do Caim ainda foi muito maior, porque ele tinha que lavrar a terra, preparar a terra, regar a terra, plantar, jogar água lá, depois colher, trazer aquele fruto vegetal até o lugar do sacrifício. O Abel não, ele poderia vir puxando a ovelhinha dele lá, o cordeirinho, pela cordinha. E Abel também não ia empenhar toda a sua força, porque o animal foi Deus que fez nascer. O animal era Deus que fazia crescer. Ele ia ter o trabalho só de degolar. Mas ele tinha esse trabalho de cuidar do animal. Já parou para pensar nisso? Agora segura aqui a revelação. O Abel, ele cuidava do animal, ele tinha todo o trabalho com o animal, não para o seu prazer, mas para o prazer do Senhor. Porque ele mesmo não se alimentava daquele animal, mas ele tinha todo o trabalho para cuidar do animal, para oferecer para o Senhor. O prazer do Senhor, ele tratava assim de corresponder com o seu trabalho, com a sua fé. Com a sua fé. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. O homem não comia carne. Forte. O homem não se alimentava. E você percebe que nós fazemos as coisas, tudo que nós fazemos é para o nosso interesse. Não é assim? Tudo que nós providenciamos é para o nosso interesse. Ah, se eu não vou lucrar com isso, para que eu vou gastar o meu tempo? Se não vai me beneficiar, para que eu vou gastar o meu tempo? Para que eu vou gastar o meu recurso? Não é assim? Não é assim que nós pensamos? Não é assim que nós agimos? Verdade. E ainda esperar 3 anos ainda. Quem é que vai ter paciência de esperar 3 anos? Cuidando de uma coisa durante 3 anos. E não era para o prazer dele, era para o prazer do Senhor. Tá vendo a diferença? A diferença da fé no coração do homem. A fé no coração do homem vai fazer ele trabalhar, agir para o prazer do Senhor. Se você vê uma pessoa que pouco liga para o Senhor, isso é um sinal que a fé daquela pessoa é fraca. Uma pessoa que corresponde ao Senhor é só pela fé. Uma pessoa que passa por dificuldade, uma pessoa que passa por tribulação, uma pessoa que passa por luta, uma pessoa que passa por perseguição, mas mesmo assim ela continua imbuída, empenhada, perseverante, é porque essa pessoa, ela colocou a sua fé no Senhor. Amém, aleluia. Porque aquele que abandona, aquele que abre mão de tudo, você pode ter certeza que ele não está agindo pela fé. Está pensando só em si mesmo. Está pensando só no seu próprio deleite, só no seu próprio prazer, só na sua própria satisfação. Se o Senhor não dá o que ele não quer, ele sai fora. Se o Senhor não dá o que ele não quer, ele nem fala com o Senhor, ele nem ora, ele nem lê a Bíblia, ele nem vai para a igreja. Deus, eu estou lá e eu não consigo nada. Estou tanto tempo lá, o Senhor não... Nem sei se Deus existe mesmo. É esse o pensamento, é essa atitude de uma pessoa sem fé. Mas aquele aquele que age pela fé, aquele que anda pela fé, mesmo como diz lá os Salmos 126,
andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Qual era o interesse do Abel se ele não ia comer da carne do animal, se ele não ia usufruir do animal? Ele fazia para o deleite do Senhor. Ele fazia para o prazer do Senhor. Ei, aqui está uma chave poderosa. Tudo que você for fazer, faça primeiro para o prazer do Senhor, para o deleite do Senhor, para ver se a sua vida vai ser a mesma, para ver se a sua vida não vai mudar. Mudar para melhor e mudar para muito melhor. Mas para que nós fazemos campanha na igreja? É para o Senhor ou é para nós? Para nós. Para nós. Para nós. Tá entendendo? Inverta isso. Faça assim campanha na igreja para o Senhor. Faça para o Senhor. Assim, ó, eu não priorizo, eu não coloco nada em prioridade a não ser o Senhor. Prioriza Ele em tudo na sua vida. Faça tudo para o deleite dEle, para ver se a sua vida vai ser a mesma. Só que nós fazemos campanha nas igrejas para nós, nunca é para o Senhor. Mais uma coisa também, as músicas também, elas são para o nosso próprio ego, não para adorar o Senhor, a maioria das músicas. A maioria delas. Correto. A maioria das músicas. Eu acho, deveria, todas as músicas que você teria que ser só para adorar o Senhor. Só para enaltecer o nome do Senhor. Não para falar de homem que ganhou, que venceu, que não sei o que tá. Você quer um exemplo? Quer um exemplo de música correta? É só você ler os Salmos. Os Salmos são cânticos. É só você olhar para os Salmos. Ali está o exemplo de música correta, de canção correta, de adoração correta. Amém? Nós fazemos campanha nas igrejas para nosso próprio deleite. Nunca é para o deleite do Senhor. Mas se nós invertermos esse valor e tudo que nós iremos fazer sim para o prazer do Senhor, você vai ver como é que a sua vida muda. Tá tudo errado, né? Você vai ver como a sua casa muda. Você vai ver como é que as coisas no seu trabalho mudam. Aleluia. Aí você vê que as igrejas que fazem campanha, as igrejas que fazem campanha estão assim. Uhum. Verdade. Lotada. Cheio de pessoas com interesse. Não no Senhor, mas em satisfazer a sua vontade. Aí depois se frustra, sai da igreja, nunca mais volta. Coloca a oração na igreja. Coloca a oração na igreja para você ver qual é a prioridade das pessoas. É só você medir o dia de campanha e o dia de oração na igreja. Amém ou não amém? Infelizmente, Esse negócio infelizmente, campanha já virou foi amuleto. Essa história de campanha na igreja já virou foi amuleto. Mas é. É verdade. É o amuleto dos crentes, as campanhas. Infelizmente, essa tem sido a nossa realidade. Se nós voltarmos a nossa vida para priorizar o Senhor, para fazer as coisas para o deleite do Senhor, as coisas serão totalmente diferentes. E é isso que o Senhor quer enxergar na nossa vida. Se nós formos pesar na balança, que diferença? Mas que diferença da oferta de Abel para a oferta de Caim?
Muita diferença. Sem explicação. Verdade. Da oferta de Abel para a oferta de Caim. Abel oferece pela fé e é maior. Abel cuida do animal, prepara o animal para o prazer do Senhor, não para o prazer dele. Ele mesmo, nem depois ele se alimentaria do animal. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Você quer que o Senhor atente para você, para as suas orações, para os seus clamores, para os seus pedidos? Faça tudo para o prazer dele. Priorize ao Senhor em tudo. Amém ou não amém? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, minha irmã Beth. A paz do Senhor, irmã. Volta lá. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, presta atenção, se bem fizeres, marca aí o seu marca-texto. Se bem fizeres. Ou seja, se você trouxer a oferta certa, não tem como eu rejeitar. Se você fizer a coisa certa, o Senhor está dizendo, não tem como eu te rejeitar. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se você fizer a coisa certa, e qual é a coisa certa a se fazer? Se a oferta é de redenção, tem que ser com derramamento do sangue. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres? E se não fizeres bem? O pecado jaz à porta. E por que o pecado jaz à porta? Porque não faz bem. Você está conseguindo ligar uma coisa com a outra? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Sobre quem será o desejo do pecado? Sobre Caim. Mas olha o que Deus vai dizer. Mas sobre ele deves dominar. Sobre ele, sobre quem? Sobre o pecado você deve dominar. Sobre o pecado. Não ceder. Mas como não ceder? Se não agir pela fé, se não andar pela fé, se não caminhar pela fé. Entenda, não é só por fazer, não é fazer por fazer. Tem que ser pela fé. Não adianta você ir na igreja só por ir. Porque é moda agora ser evangélico. Aí você vai ver qualquer pessoa dizendo, o que você é? Eu sou evangélico. Mas uns anos atrás, há 30 anos atrás, você topava com qualquer pessoa na rua e perguntava, qual é a sua religião? Qual era a religião que predominava? Eu sou católico. Católico. A pessoa nem ia na igreja católica. A pessoa acho que nunca tinha assistido uma missa, mas perguntava para ela, qual é a sua religião? É católico. Porque só tinha dois, católico ou macumbeiro. Então, para não falar que é macumbeiro, ele falava que era católico. É verdade. Ninguém era macumbeiro, era católico. É verdade. Aí, é moda. Aí hoje, você vai perguntar para qualquer pessoa, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. É, verdade.
mas age pela fé? Anda pela fé? Tem testemunho de fé? Tem atitude de fé? Porque dizer por dizer é fácil. Dizer por dizer é mole. A minha vida não é o que eu digo, é que Deus sabe. Vou falar de novo. A minha vida não é o que eu digo, e sim o que Deus sabe. A minha vida não é o que as pessoas dizem, mas sim o que Deus sabe. Então, eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que Deus sabe que eu sou. Só Ele sabe quem você é. Não pense que Deus foi injusto com Caim. Deus quis até abrir os olhos dele, mas ele não abriu os olhos. Não pense que Deus é injusto com as pessoas. Deus quer até abrir os olhos dela. Amém ou não amém? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? É impossível você não ser aceito fazendo o que é correto, o que é certo. Mas a pessoa quer fazer tudo errado e quer ser aceito. Faz tudo errado e quer que dê certo. Faz tudo contrário à fé e quer que dê certo. E quer ser abençoado, quer ver Oh, a senhora tá afiada hoje, irmã Nazaré. Hoje a senhora tá afiada, hein? Quer fazer o que é errado e quer ser abençoado. Não é? É verdade. Isso faz as campanhas. Aí o próprio Cristo fala assim, ó, quando tu trouxeres a tua oferta ao altar, lembre-se, tem alguma coisa contra o teu irmão. Se tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta no altar. Volta e reconcilia-te com o teu irmão. Reconcilia-te depressa enquanto está com ele no caminho, enquanto você tem oportunidade, enquanto está andando nessa terra aqui ainda, que você pode andar pela fé, que você pode caminhar pela fé, que você pode fazer o que é certo, que você pode fazer o que é correto. Volta e reconcilia-te depressa, para que ele não te entregue ao juiz. E que seja cobrado de você até o último centavo. E ele vai dizer, porque quem é maior que a oferta? Quem é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Tem gente que até oferta para aliviar a consciência. Talvez foi o... Comprando lugarzinho no céu. Antigamente a Igreja Católica não vendia. A Igreja Católica vendia no papel assinado lá. Você dava oferta e os pecados já aí pronto, tá resolvido, né? Tá resolvido. Isso é o quê? O que significa isso? Folha de figueira. Folha de figueira. Quando Deus chega, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro no mundo que pague. Só tem uma coisa no mundo que pagou, que foi o sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Santo. Amém. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Versículo 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E aqui é um grande sinal de uma pessoa caída. Qual é o grande sinal de uma pessoa caída? Ela é violenta. A violência. Aprendeu, né, mano? Glória a Deus, que bom que vocês estão guardando no coração esses ensinos. A violência.
Deus faz uma pergunta para ele, eu sou lá guardador do meu irmão? Amém ou não amém? Versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel ainda clamou por Caim. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, 24. O sangue de Abel ainda clamou por Caim. 12, 24. Hebreus 24. Hebreus 12, 24. Mediador. Amém? Jesus, mediador da nova aliança. Podemos ler? E o sangue da expiação. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Eu vou ler novamente. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. E por que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel? Porque o sangue de Abel clamou por um só, Caim. O sangue de Jesus clama por muitos. Por todos. O sangue de Caim clamou por um só. Abel. O sangue de Abel, perdão. O sangue de Abel clamou por um só, Caim. E o sangue de Jesus clama por todos. Amém ou não amém? Por que Deus manteve a misericórdia sobre Caim? O sangue de Abel clamou por ele. Por isso que ele não matou ele, né? Que ele falou, não me mate. Aí saiu, ele botou a marca nele. Porque o sangue de Abel clamou por ele. O sangue de Abel clamou por um só, Caim. E o sangue de Cristo clama por todos. Eu pensava que era por justiça que ele tinha clamado. E o que é justiça? Não, a justiça de vingado, de justiça. Não. Da morte do Abel. Foi por justiça. Foi por justiça, não vingança. Então, eu pensava que era por vingança. Olha o que ele fez comigo. Clamou foi por justiça, Olho não por vingança. Olho, por dente. Tipo assim, olho por olho, dente por dente. Ele matou o outro, ele vai ter que morrer também. Mas não foi por isso. Clamou pela vida dele. Pela vida dele. Abel foi considerado. Abel foi considerado justo. Meu Deus, ele liberou perdão. Sim. Abel foi considerado justo. Meu Deus. Abel é uma tipologia de Cristo. Glória a Deus, Senhor, saiu sem. Abel é uma tipologia de Cristo e Caim é uma tipologia da religião. A religião sempre persegue os da fé. A religião quer sempre matar a fé. Abel é uma tipologia de Cristo. O sangue dele clamou por Caim. Você leu lá em Hebreus. Lê o texto de Hebreus de novo. E o sangue da aspersão, que fala maior do que o de Abel, que fala mais alto do que o de Abel. O sangue de Abel falou. Olha o que Deus diz. E disse Deus, no versículo 10, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra.
A voz de quê? Do sangue. Está clamando a mim desde a terra. Clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. O que ele entendeu? Não, então não tem como eu ser perdoado não, que a minha maldade é muito maior. A minha maldade é muito maior. A minha maldade é maior que possa ser perdoada. Versículo 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O que Caim entendeu? Que agora ele precisava morrer, porque a maldade dele era muito maior e que não tinha perdão para a maldade dele. Mas foi o que aconteceu? E por que não aconteceu isso? Porque Abel clamou por justiça. Porque o sangue de Abel clamou por ele. Isso, me perdoe. O sangue de Abel. Ó, ao versículo 15. Clamou por perdão, né? Pela misericórdia, né? Sim. Ao versículo 15. O Senhor, porém. O que ele diz aqui no 14? E será que todo aquele que me achar me matará. Mas olha o versículo 15. O Senhor, porém. Esse porém está falando em relação ao versículo anterior. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, não vai ser assim. O portanto é que não vai ser assim, Caim. Qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim. E agora? Eu queria chegar nesse mistério aqui. E pôs o Senhor um sinal em Caim. Que sinal é esse? Espírito Santo. Ah, você já pegou, né? O Espírito Santo é. Que sinal é esse que todos que encontravam com Caim não conseguia matá-lo? Porque enxergava nele, ouvia nele o sinal que Deus pôs. Deixa eu te dizer algo muito maravilhoso. O Espírito Santo, ele é o selo. E o que significa o selo? Ele é a garantia que nós não iremos nos perder. O Espírito Santo na nossa vida é o selo de Deus para nós. É o selo de Deus em nós. É a garantia que nós não iremos nos perder. Deus colocou uma marca em Caim, um selo em Caim, uma garantia que qualquer que encontrasse com ele não o mataria. É um tipo da marca do Espírito Santo nele. Amém ou não amém? Deus, aleluia. O sangue de Abel clamou por ele. Foi por isso que Deus o protegeu, o preservou. Mas o problema é que o coração dele era... A Bíblia vai dizer que Caim era do maligno. O povo do Caim só fez tudo o contrário. Aí que o povo fala que um foi filho da serpente e outro foi o filho do... A história que rola por aí, não sei de nada. As fofocas. Deus colocou um sinal nele. Deus colocou um sinal em Caim
que todo que encontrava com ele não conseguia matá-lo. Amém ou não amém? Amém. Amém. Versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ele ainda teve esperança de entrar no jardim. Ele ainda tinha esperança de entrar no jardim. Abra sua Bíblia em Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, como não deu certo, como eles não conseguiram mais entrar no jardim, como não era mais permitido entrar no jardim, eles saíram de lá. Eles saíram de lá e o que eles fizeram? Acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E por que eles não conseguiram mais entrar no jardim? Porque o jardim estava fechado. Estava guardado pelos querubins e a espada. E a espada. Então, como não teve jeito mais de entrar no jardim, eles saíram dali. Saíram dali, aqui no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 2 vai dizer. Eles saíram dali e acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Então, o caminho que leva à vida estava fechado. Homem nenhum poderia entrar mais por ele. Como nós dissemos na última aula, só tem dois caminhos que levam a Deus. Só tem dois caminhos que levam a Deus. Sendo que um está fechado. Não tem possibilidade nenhuma do homem entrar por ele. E o que significa esse caminho? É o caminho do merecimento. Como Adão não merecia mais estar no jardim, Deus tirou ele. Então, homem nenhum chega diante de Deus. Homem nenhum entra pela vida por merecimento. É só pela graça. A graça é um favor imerecido. O caminho é Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas esse caminho, o antigo caminho que levava à vida, está fechado. Homem nenhum pode entrar por ele novamente. Não é o que diz lá, pelo novo e vivo caminho? Amém ou não amém? Vamos ler o texto lá. O caminho antigo está fechado e homem nenhum consegue entrar por ele. O que significa esse caminho? O caminho do merecimento. Como Adão não merecia mais estar no jardim, Deus tirou ele. Isso significa que por merecimento, homem nenhum entra pela vida. Entra na vida. É só por graça. É só pela graça. E a graça de Deus veio. A graça e a verdade de Deus veio até nós. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. E o que significa o santuário?
a presença de Deus. O jardim do Éden era o santuário de Deus na terra. O jardim do Éden era um santuário de Deus na terra. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo. Por que novo? Se tem novo, é sinal que tinha um velho. Não é verdade? Se tem um novo, é sinal que tinha um velho. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. E consagrar, a palavra consagrou aqui significa dedicar exclusivamente, que ele dedicou exclusivamente para o homem. Que nos consagrou pelo véu. O véu é o quê? A sua carne, que foi rasgada. Isto é, pela sua carne, que foi rasgada. O que aconteceu na hora nona? Que Cristo estava na cruz. O véu do templo se rasgou. Houve densas trevas, sim. Houve densas trevas e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Perceba que ele não se rasgou do baixo para o alto. Foi do alto para baixo. Foi alguém lá de cima que rasgou. Isso significa o quê? Quando o véu é rasgado, significa que agora todo homem tem acesso à presença de Deus. Aleluia. Atrás do véu no templo, o que ficava? A Arca da Aliança com o maná, o pote de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu, a tábua as tábuas da aliança e o incensário de ouro, que ficava dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus. A Arca da Aliança é uma tipologia de Cristo, que ficava por trás do véu, que ficava por trás da cortina, no Santo dos Santos. Então não era todo o povo que tinha acesso a esse lugar. Somente o sumo sacerdote, uma única vez no ano, levando o sangue dos animais inocentes, que poderia entrar neste lugar para oferecer a Deus pelo pecado do povo e o de si mesmo. Meu Deus, aleluia. Só que agora esse véu foi rasgado na carne de Jesus, dando acesso agora ao homem para entrar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, e por que muitos dos homens não entendem isso e não entram na presença de Deus? É por causa do pecado, porque o pecado no homem não faz com que o homem vá para Deus, mas faz com que o homem corre de Deus. O pecado no homem faz com que o homem se esconde de Deus. Ele acha que ele está escondido, que Deus não está vendo ele, né? Não, o escondido é que ele não consegue chegar a Deus. Ao invés de correr para Deus, corre de Deus. Porque correndo para Deus, é só Deus que pode perdoar o pecado. Mas correndo de Deus, vai morrer nesse pecado. Verdade. Porque o pecado tem um salário. E quem é o patrão dele é o diabo. Mas o pecado tem um salário. E qual é o salário do pecado? A morte. A morte. E quem é o patrão? O diabo. Diabo. Porque Deus, ele é o patrão, o dono da vida. Aleluia. Aleluia. Deus é o dono da vida. Aleluia. Glória. Olha o que Cristo vai dizer no Evangelho de João. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Venci o mundo. Oh, aleluia. Ele é o dono da vida. Venceu o mundo
para que nós não precisássemos vencer o mundo com as nossas forças. Nós conseguimos vencer no mundo, nele. Aleluia. Não é que nós venhamos vencer o mundo, mas nós vencemos no mundo, estando nele. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está Interessante, feliz? pastor, que Quem quando está alguém- feliz com Jesus? Oi? Amém, glória a Deus. Glória a Interessante Deus. que até quando um cristão, quando ele se afasta do evangelho, quando ele peca, quando ele encontra um irmão dele na fé, ele se esconde. Até do próprio irmão sente vergonha. E por que ele se esconde? Então, Porque está no porque pecado. está no pecado, sente vergonha, ele quer se afastar de Por Deus. causa da luz de Deus que está no outro. Do Isso. outro, é verdade. É, Entendeu? sente vergonha. Verdade, verdade. É forte, Brasil. Pois é. Glória a Deus. Amém? E hoje eu compreendi melhor que, na verdade, quando ele se esconde, ele está fugindo dessa luz, está fugindo de Deus, está fugindo do Filho de Deus, né, de Jesus. E isso é uma verdade que muitos evangélicos deveriam ter o conhecimento, em vez de apontar e afastar mais aquela Verdade. pessoa, em trazer de volta para o seio de Cristo. Se a pessoa está em pecado, ela não consegue ir na luz. A luz que tem Pois que é. ir até ele. Até ele. O homem estava em pecado. E ele estava se escondendo de Deus. E Deus veio no jardim porque o pecado não era problema para Deus. O homem estava em pecado e Deus continuou ouvindo. Deus veio no jardim e liberou a sua palavra atrás do homem. A luz. Quem é a luz do mundo? Cristo. Quem é a palavra de Deus? Cristo. Quem é o verbo de Deus? Cristo. Quando Deus libera a sua palavra, ele libera Cristo atrás do homem caído para trazer o homem caído de volta para ele. Aleluia. Amém ou não amém? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar na próxima semana. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Aleluia. Até terça nós estaremos aqui de volta novamente com o nosso estudo bíblico. Já estamos no capítulo 4 de Gênesis. Estamos vindo desde lá do primeiro capítulo, avançando pelo segundo, pelo terceiro. Chegamos no 4º capítulo de Gênesis. E parece que essa já é a 15ª aula. Teve 2 aulas que nós não gravamos. Então já são 17 aulas. Glória a Deus, o Senhor tem nos dado bastante conteúdo e louvado seja o Senhor por isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.